Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Deixa aberto aí, vamos orar primeiro. Deus, louvamos ao Senhor por Tua graça, Teu amor e Tua misericórdia. Te pedimos, Pai, para que a Tua palavra possa falar em nosso coração essa noite e que nós possamos sair deste lugar transformados, Pai. A Tua palavra é a única que pode nos direcionar, é a única, Pai, que pode nos dizer o que é certo e o que é errado, é a verdade absoluta, Pai. Nós cremos que a Bíblia é a Tua palavra. Então, Pai, que em nome de Jesus nós possamos ouvi-la, que essa palavra possa cair no nosso coração e que nosso coração possa gerar sementes e que essa semente gere frutos, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Marcos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 20. Depois que lermos, deixe sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, e à terra dos Gesarenos. E ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. E quando de longe viu Jesus correndo, e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque peço-lhe que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia deste homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pedindo-lhe com insistência que não mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-os para os porcos, para que entremos neles." Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam os porcos fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram um endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar de fora, lhe deixassem ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Nós estamos na série A Nova Aliança, e talvez você pode estar achando que eu vou pregar outra coisa hoje, fora da série, mas não vou pregar fora da série. Vocês sabem que os 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, ou seja, eles têm basicamente as mesmas coisas, que foram todos baseados no livro de Lucas. Marcos escreveu primeiro, e depois o restante escreveu os seus evangelhos, não baseados no de Marcos, mas não igual o de Marcos, mas baseados nos escritos de Marcos. Lembrando que Marcos não era discípulo,
Mateus era discípulo e Lucas também não era discípulo, era um médico, servia a Paulo e não a Jesus. Então, se você ler essa mesma passagem, que seria a passagem de hoje, em Mateus capítulo 8, versículo 28, você vai notar que Mateus fala também sobre os endemoniados. A Bíblia diz que Jesus entra no navio, aí no barco, aí depois ele passa por uma tempestade, e aí depois dessa tempestade, ele chega até a terra de Gadara, e lá ele encontra endemoniados. Mateus cita 2 endemoniados, Marcos cita 1 endemoniado. Então, se você ler lá Mateus capítulo 8, a Bíblia vai dizer, Mateus escrevendo que eram 2 endemoniados. Marcos escreve que é 1 endemoniado. Então, o que é isso? A Bíblia está se contradizendo? Eram 2 ou eram 1 endemoniado? Quantos endemoniados eram ao certo? Já que era a mesma história. O que nós podemos entender é que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, eu posso estar no mesmo lugar que vocês, nós estamos no mesmo local, e pode acontecer um fato aqui agora, e eu vou relatar esse fato diferente do que você vai relatar. Por quê? Porque o meu ponto de vista vai divergir do seu ponto de vista. Portanto, nós vamos ter várias formas de enxergar a mesma situação, que foi o que aconteceu com Marcos e com Mateus. Mateus estava lá e ele cita 2. Marcos não estava lá, ele provavelmente ouviu essa história de alguém que estava lá, mas ele quis citar e ele quis contar a sua história baseado em de um dos endemoniados. Ou seja, talvez de fato tinham 2, porque Mateus citam que tinha 2, mas Marcos foca em 1. Talvez fosse o pior, talvez fosse o que dava mais trabalho, talvez fosse o que mais se feria, não sei o que aconteceu, mas Marcos resolveu citar só 1 dos endemoniados. A Bíblia não se contradiz, mas eles citam a mesma história com pontos de vista diferentes. Então vamos lá. Por que eu vou ler o livro de Marcos? Outra questão dessa consideração inicial. Porque o livro de Marcos também cita mais detalhes do que o livro de Mateus. O livro de Marcos ele cita muito mais detalhes concernentes a essa passagem do que o livro de Mateus. Então, por isso que nós escolhemos o livro de Marcos para falar sobre essa passagem. E aí, como domingo passado nós não falamos sobre isso, eu quero só frisar para vocês aonde nós estávamos. Jesus estava atravessando para o outro lado do Mar da Galileia, porque ele queria descansar. E aí você lembra que ele entra no seu barco, e depois que ele entra no barco, acontece uma grande tempestade. Quando começa essa grande tempestade, os discípulos o acordam desesperados, querendo que ele os salvasse. Foi de lá que Jesus fala aquela famosa passagem, homens de pequena fé. E aí, depois que Jesus acorda, ele manda os ventos se acalmarem, a tempestade se acalmar, a tempestade se acalma, e eles atravessam até o outro lado, que é o lugar onde Jesus está agora. Se você ler o livro de Mateus e o livro de Marcos, também você vai ver outra diferença. Qual a diferença? No livro de Mateus vai chamar os endemoniados de gadarenos. O livro de Marcos vai chamar os endemoniados de gesarenos. Mas é a mesma coisa também. O livro de Marcos vai chamar de gadarenos porque Gadara era relativo a quem era habitante de Gadara, que era uma cidade antiga da Jordânia, né, daqueles lados da Jordânia ali. E gesarenos, né, ou Gesara, queria dizer aqueles que chegaram naquele lugar por peregrinação. Mas quer dizer a mesma coisa, Gadara e Gesara. Gadara, aqueles que habitam. Gesara, aqueles que chegaram naquele lugar. Mas também é a mesma coisa, para que vocês não possam ter essa dúvida quando leem as duas passagens. Outra característica também que nós podemos entender sobre essa passagem é que essa cidade de Gadara ou Gesara era uma cidade gentílica, ou seja, não era uma cidade considerada judeia ou judia, que eram tidos como filhos de Deus. Eram pessoas que não tinham Deus como seu principal Deus, tinham outros, porque era uma cidade gentílica. Então muitos que estavam lá podiam acreditar que Deus era o Deus vivo,
mas a maioria não acreditava nem em Deus, que dirá no Filho de Deus. Então, até aqui, essa introdução inicial é para que nós possamos entender que é a mesma história, o que Mateus conta e o que Marcos conta. Mas, deixando isso de lado e prosseguindo para o que de fato queremos falar, hoje eu quero falar sobre o tema libertos para anunciar o Evangelho, que é o que eu quero falar sobre hoje, concernente a esses endemoniados. E aí, com sua Bíblia aberta, primeiro nós vamos ver que Jesus, na sua chegada, já se depara com um endemoniado. Olha só dos versículos 2 ao versículo 6. Diz assim: ao desembarcar, logo um homem possuído do espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles, e as correntes despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. E ele andava sempre de dia e de noite, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha só a história. Jesus chega até a terra de Gadara, e quando ele chega, ele não procurou um endemoniado, o endemoniado procurou ele. Quando ele chega e coloca os pés sobre a terra, descendo do barco, o endemoniado vem até ele. Era um homem normal, como eu e você, portanto, esse homem estava, a única diferença entre nós é que esse homem estava possuído por demônios. Adote muito bem isso, ele estava possuído por demônios. E aí o que nós temos que entender? A possessão demoníaca não é algo natural ao ser humano. O ser humano não nasceu para ficar endemoniado. Então não é algo natural sobre mim e sobre você. Porém, nós também temos que entender que todo aquele que não nasceu de novo pode e consecutivamente vai ficar endemoniado, talvez em alguma época da sua vida. Então o homem não nasceu para ficar endemoniado, porém depois da queda, todo aquele que não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode ficar endemoniado, pode ficar possuído por demônios. Existem pessoas que não conhecem a Jesus, existem pessoas que nunca conhecerão a Jesus, e talvez nunca também ficarão possuídas por demônios. Existem pessoas que nasceram, viveram e não conheceram Jesus e nunca ficaram possuídas. Mas existem outras pessoas que nasceram e viveram e foram possuídas por demônios. E aqui eu não quero te dizer que aqueles que não servem a Jesus também não servem ao diabo, porque não há a terceira via. Se não serve a Jesus, automaticamente serve ao diabo. Mas nem todos esses que servem a Satanás vão ficar possuídos e fora do controle de si mesmo por causa da possessão demoníaca. Então existem pessoas que vão viver a vida toda sem conhecer a Jesus e nunca vão ficar possuídas por demônios. Existem pessoas que vão vir à igreja a vida toda, vão cantar louvores a vida toda e não conheceram a Jesus e nem ficaram endemoniadas. Existem pessoas que vão viver a vida toda, vão constituir famílias, nunca vão ficar possessos de demônios, mas não conheceram a Jesus. Portanto, não obterão a vida eterna porque não conheceram a Jesus. O que eu quero dizer para vocês, preste atenção. A possessão não é natural ao ser humano, nem todo aquele que não serve a Jesus um dia vai ficar possesso de demônios, mas não quer dizer que ele não ficou possesso de demônios, que ele é um servo de Deus. Até aqui tudo bem, irmãos? Preste muita atenção nisso. Existem pessoas que vão abrir igreja e nunca conheceram a Jesus, nunca vão ficar possuídas de demônios, mas não são servas de Deus. A pessoa nunca manifestou o demônio, mas também nunca conheceu Jesus. Portanto, ela não serve a Jesus, não ficou endemoniada,
mas é fruto do pecado e, portanto, não obterá a vida eterna. Então, nem todo aquele que é escravo do pecado se tornará um possuído demoníaco. Então, às vezes, essa ideia satânica pode trazer um comportamento conduzido por Satanás. Ou seja, a pessoa não fica possuída, mas ela é conduzida por Satanás. Ela nunca girou, nunca quebrou nada, nunca fez nada que parecesse que ela estava demoníaca, estava em possessão demoníaca, mas ela é conduzida por Satanás. Eu escrevendo esse sermão, eu me lembrei de um desenho que eu assistia quando eu era criança, que chamava Pink Cérebro. Que a ideia do Pink do cérebro era dominar o mundo. E para isso, muitas das vezes, eles criavam robôs gigantescos e tal, e aí eles eram pequenos, eram 2 ratinhos, né, Pink Cérebro, só que eles criavam robôs que iam tentar dominar o mundo, e eles eram muito pequenos, mas eles conduziam esse robô dentro do robô, entravam dentro do robô, pegavam o controle do robô e conduziam esse robô. É a mesma coisa de um ser humano que talvez não fica possuído por Satanás, mas ele é guiado por Satanás. Você nunca viu a pessoa possuída, mas ela está sendo guiada. Assim como o Pink Cérebro guiava um grande robô, Satanás está guiando essas pessoas. Satanás está colocando essas pessoas da forma que ela quer. Porque muitas das vezes a pessoa não está gritando que está endemoniada, mas por dentro ela está totalmente contaminada por Satanás. A segunda coisa que nós podemos entender, que aquela região que o Satanás estava, que o endemoniado estava, era de difícil acesso. Era uma região de difícil acesso. Por quê? Porque era uma região que tinha muitos endemoniados. E ninguém podia passar por lá, porque o endemoniado não permitia. Ninguém podia chegar naquele lugar, porque o endemoniado não permitia. Era um lugar que era difícil acessar. Era um lugar que as pessoas não conseguiam chegar. Porque se eles pisassem lá, o endemoniado via contra eles. Era como um cão raivoso. Já viu aquele, não sei se você tem medo, mas do pitbull eu pago um pau, irmão. Hoje eu estava lá na quadra de tarde agora atendendo o pessoal, aí chegou um cara lá com um pitbull na coleira, sem focinheira, e aí veio passar perto de mim, meu Deus. Por quê? Porque, sei lá, o que dá na cabeça daquele bicho e querer me atacar. Era a mesma coisa desse endemoniado. As pessoas não conseguiam passar por lá, porque prendiam em correntes, e ele soltava as correntes. Colocava ele nas cadeias, ele quebrava as cadeias, porque ele estava endemoniado. Era um lugar de difícil acesso, até Jesus chegar lá. Era um lugar de difícil acesso, era um lugar que as pessoas não conseguiam acessar, até Jesus pisar naquele lugar. E o que nós podemos entender é que todo lugar é um lugar de difícil acesso, até que Jesus chegue. Todo lugar é um lugar onde as pessoas vão ter difícil acesso. Aquela pessoa que é insuportável, não consegue conversar com ninguém. Aquela pessoa que dá uma resposta em todo mundo. Aquela pessoa que ninguém consegue ter um diálogo com ela, porque ela não serve a Jesus. Mas Jesus consegue habitar a vida daquela pessoa. E depois que ela habitou a vida daquela pessoa, ela é transformada e a partir de então, as pessoas conseguem conversar com ela. O lugar de difícil acesso se tornou um local de fácil acesso, porque Jesus chegou naquele lugar. Olha só o que a Bíblia diz, que eles se feriam com pedras. O endemoniado se feria com pedras, até Jesus chegar naquele lugar. E assim também somos nós. Talvez nós não nos ferimos com pedras, talvez nós não tentamos contra o nosso corpo, mas nós fazemos outras coisas, talvez emocionais. Talvez no nosso estado de espírito, nós antes de conhecermos a Jesus, nós agíamos de formas irracional, até Jesus chegar em nossas vidas. Quantos de nós éramos incontroláveis? Quantos de nós éramos beberrões, éramos prostitutos, éramos mentirosos? Quantos de nós afastávamos as pessoas e causávamos espanto nas pessoas, até Jesus chegar e controlar a situação que nós estávamos? Era um lugar de difícil acesso, até Jesus chegar lá. As pessoas não conseguiam chegar lá, até Jesus passar naquele lugar. Assim também é na minha e na sua vida. Assim também é no meu e no seu coração. As pessoas não conseguem chegar até nós.
nós éramos mentirosos, nós éramos prostitutos, nós causávamos espantos nas pessoas, mas quando Jesus chega, a situação se acalma. Talvez você vive uma vida desses testemunhos. Quais testemunhos? As pessoas não conseguiam ficar perto de mim. Aí hoje as pessoas perguntam, como é que você foi transformado da água para o vinho? O que aconteceu que você foi transformado da água para o vinho? O que aconteceu foi que Jesus nos transformou. Nós estávamos perdidos, Satanás nos conduzia, mas a partir do momento que Jesus chegou em nossas vidas, nós fomos transformados e agora nós somos um local habitado por Jesus, portanto a nossa vida é diferente do que era. E esse é o poder de Jesus na vida daquele que nasceu de novo. Jesus tem o poder de transformar as nossas vidas. A outra coisa que nós podemos reparar no texto também, que ao nome de Jesus, até os demônios se curvam. Olha só o que diz do versículo 6 ao versículo 8, com a sua Bíblia aberta. Quando ele de longe viu Jesus, correu e se prostrou diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. E ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Olha só, quando Jesus pisa, o homem endemoniado vem até ele gritando: o que o Senhor quer comigo? Não me deixe quieto, não é hora de mexer comigo. O que o Senhor quer com todos nós, com essa legião? Qual é o seu problema conosco? Jesus chega e o endemoniado vem até ele. Qual que é o problema, irmãos? Preste atenção. É que no Antigo Testamento, nós temos poucas passagens sobre endemoniamento de pessoas. Poucas. Nós vemos lá no livro de Reis, alguns reis que foram endemoniados, alguns reis que ficaram nesse estado de endemoniados, mas existiam poucas pessoas assim. Mas qual era a única forma desses demônios saírem da vida dessas pessoas? Era por pura vontade de Deus. Então existiam duas formas. Primeiro, a pessoa ficava endemoniada e depois o demônio saía porque Deus ordenava. Ou existia uma prática que era conhecida como exorcismo, que você já viu alguns filmes por aí, que era uma prática onde as pessoas ficavam dia após dia tentando expelir o demônio daquela pessoa, mas também se encaixa na vontade de Deus e na ordenância de Deus desses demônios saírem. Martinho Lutero tem uma frase que eu sempre gosto de citar, que é: até o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, se Deus manda, o diabo obedece. Então a única forma do diabo sair de um corpo no Antigo Testamento era com a ordem de Deus que ele saísse. Mas quando Jesus aparece, a Bíblia diz que os demônios começam a temer o seu nome. Quando Jesus aparece, a Bíblia diz que não precisa mais de um exorcismo, não precisa mais de passarmos dias e dias para exorcizar uma pessoa para que o demônio saia. Ao nome de Jesus, todo e qualquer demônio deve se curvar. Não existe uma fórmula mágica para expulsar demônios. Nós vimos isso em alguns lugares, né? Em algumas igrejas televisivas, nós vimos isso, as pessoas fazendo formas e fórmulas para expulsar demônios. Mas preste atenção nisso, irmãos. Não existe uma fórmula mágica para expulsar demônio. Ao nome de Jesus, todo demônio tem que se retirar. Quando nós oramos e a pessoa está endemoniada e você ora e olha para que o demônio saia, o demônio tem que bater em retirada, porque não é no nosso nome, é no nome de Jesus. Então toda oração baseada no nome do nosso Senhor, o diabo tem que bater em retirada, porque a luta é desigual. O que a Bíblia diz é que Satanás é inimigo de nossas almas, ele não é inimigo de Deus. Porque se ele fosse inimigo de Deus, a luta era desigual, irmãos. Porque o diabo pode ter poder, mas Jesus é todo poderoso. O diabo pode sim fazer alguma coisa à permissão de Deus, mas é Deus que controla tudo e todos. Então, portanto, ao nome de Jesus, todo demônio deve bater em retirada. Olha só o que diz Tiago capítulo 2, versículo 9.
Você crê que existe só um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e temem. Ou seja, nós não vemos muito isso hoje, né? Nos dias de hoje nós não enxergamos muito isso. As pessoas não ficam mais endemoniadas. Se você é cristão ali nos anos 90, no início dos anos 2000, as pessoas ficavam endemoniadas com frequência nas igrejas, você via muita oração endemoniada, mas hoje em dia nós não vemos muito isso. Mas qualquer pessoa que está endemoniada e qualquer servo de Jesus chegar naquela pessoa e orar, mandando o demônio sair em nome de Jesus, ele tem que sair. Por quê? Porque o demônio não resiste ao nome de Jesus. Aí, e se não sair? Se não sair, no nome de Jesus, tem que ser avaliado se é de fato um demônio. Já contei para vocês a história de uma vez que me ligaram, eu fazia parte da outra igreja ainda, né? E aí, ligaram para o pastor da igreja na época falando, fulano de tal está endemoniado, vem cá expulsar, só que ele estava viajando. Aí eu estava em casa, ele me ligou e disse, vai na casa do fulano de tal, que a esposa dele está ligando, desesperada, porque ele está endemoniado. Aí eu subi o morro, cheguei na casa da pessoa, aí cheguei lá, o cara está naquela cena toda, e aí eu cheguei na mulher e falei, o que aconteceu? Ela falou, é porque eu cheguei em casa, peguei o computador dele, ele estava assistindo sites pornográficos, e aí na hora que eu vi, ele virou na hora, já entortou a boca, já sou eu que mando na vida dele, tal, aquela conversa toda. Aí eu cheguei, olhei a situação, falei, tá bom, vou orar. Aí eu fui, orei, coloquei a mão, orei, sai em nome de Jesus, aí saiu, e aí depois a mulher dele começou a olhar para ele torto, querendo cobrar, né, a responsabilidade dele sobre aquilo que ele estava fazendo. Aí na hora que ela queria cobrar, ele entortava de novo. Falei, ué. Aí orei mais uma vez, o cara, tá tudo bem. A mulher começou a entortar, começou a querer olhar torto, ele entortava de novo. Eu falei, não, me desculpa, não dá. Aí eu conversei com ela, conversei com ele, aí saí de lá, deixei os dois bem, mas assim, ó, se não sair em nome de Jesus, provavelmente, nós temos que avaliar se é um demônio ou não. Meu pai também lembra de uma vez que ligaram para a gente tarde da noite para expulsar demônio, e aí chegou lá, meu pai olhou para a situação, e aí ele viu a situação toda, sabia da situação que estava por trás, orou, não saiu, em nome de Jesus não saiu, ele falou, liga a mangueira. Liga a mangueira, o cara rapidinho curou o endemoniado. Por quê? Porque não é no nosso nome, irmãos. Não é porque nós estamos orando, não é porque nós somos bons, não é porque nós conseguimos fazer alguma coisa, não é que o poder está no nosso nome, é porque o poder está no nome de Jesus, e ao nome de Jesus, Satanás não tem a audácia de resistir. Ao nome de Jesus, Satanás não tem coragem de resistir e dizer, eu não vou sair. Por quê? Porque eles sabem que Jesus existe, eles temem e tremem ao nome de Jesus. Você está comigo, irmãos? Logo após isso veio o pedido de Satanás, no versículo 9 ao versículo 14, olha só o que diz. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência, que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus, mande-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada era cerca de 2.000, que precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Qual foi o pedido de Satanás? Para que ele fosse enviado ao corpo dos porcos, né? Para que ele não saísse daquele país. E o que nós podemos observar desse trecho do versículo? Primeira coisa, que o diabo não tinha um nome. O que era legião? Legião é um título que se dá na Bíblia, tanto para anjos quanto para demônios. Legião é um título que se dá para anjos e demônios. Se é muito, é legião. Tanto faz homens, tanto faz demônios. Então o demônio não tinha um nome. Então, abre as aspas comigo. Muitas vezes nas igrejas neopentecostais,
se dá nome de demônios, né? Aí, qual que é o nome do demônio? O demônio é esse, o demônio é aquele, o demônio é X, o demônio é Y. As entrevistas dos demônios, né? Qual é o seu nome? Meu nome é tal. O que você veio fazer na vida dele? Vim fazer isso, vim fazer aquilo. Qual que é o problema? O diabo é o pai da mentira? Aí ele diz, qual é o seu nome? Meu nome é Zé Pilintra. E se não for o Zé Pilintra? E se for o tranca-rua? Mas mesmo assim, os nomes de demônios que se dá, não é a Bíblia que cita. O nome do demônio que se dá, normalmente vem das regiões, das outras religiões. Então na Bíblia não cita nenhum nome de demônio. Portanto, nós não precisamos saber qual é o nome do demônio. Jesus pergunta para mostrar o seu poder e para ele descobrir e ver que qual é o seu nome? Legião. O que era legião? Eram muitos. Para as pessoas que estavam ao redor olhar e ver que não eram eram muitos que estavam ali. Então a nossa função, irmãos, como filhos de Deus, não é interrogar demônios. A nossa função como filhos de Deus não é ficar perguntando qual é o seu nome, o que você veio fazer aqui. A nossa função como filhos de Deus, ao depararmos com uma pessoa que está endemoniada, é mandar sair em nome de Jesus, e esse demônio tem que sair. É orar e dizer, sai em nome de Jesus, e o demônio tem que sair, porque nós não temos que perguntar o nome do demônio, e não importa qual é o nome dele, porque Jesus tem poder sobre os demônios. A segunda coisa que nós podemos perceber, para que nós possamos avaliar aqui, por que Jesus permitiu que esses demônios saíssem do homem e entrassem nos porcos? Eram 2.000 demônios aproximadamente que estavam habitando naquele homem, e nós sabemos isso pela quantidade de porcos. Por que é que Jesus permite que eles saiam dos homens e entram nos porcos? A Bíblia não diz claramente o porquê isso acontece, mas nós temos alguns caminhos para seguir. Primeiro, se alguns dos pastores que estavam cuidando daqueles porcos fossem judeus, eles estavam quebrando a lei mosaica, lá em Levítico capítulo 11, que trata o porco como um animal imundo, portanto, eles não podiam criar porcos. Então, como eram animais imundos, Jesus permitiu para que eles pudessem pagar por aquilo que estavam fazendo. A segunda vertente que nós podemos analisar, para mostrar o seu poder mediante aos demônios, para aqueles criadores de porcos, dizendo, eu tenho o poder de mandar os demônios saírem desse homem e entrarem nesses porcos, e os porcos vão fazer aquilo que tiver que ser feito depois que eu der uma ordem. Então nós não sabemos ao certo, mas nós sabemos que Jesus mandou os demônios saírem do homem e entrar nos porcos, aproximadamente 2.000 porcos. Mas o que nós podemos entender de fato nesse trecho da mensagem? É que quando Jesus manda os demônios saírem do homem e entrarem nos porcos, ele acaba com o lucro daqueles homens. Por quê? Porque eles estavam criando aqueles porcos para obter lucro. Quando ele manda sair do homem e entrar no porco, ele acaba com os lucros daqueles homens, acabam com toda a criação dos porcos daqueles homens. E o que acontece com isso que nós lemos? O que acontece é que o povo fica desesperado. Não porque agora o homem não está mais endemoniado, é porque Jesus acabou com o lucro deles. Não porque agora o homem agora está livre dos demônios, é porque agora Jesus acabou com o lucro daqueles homens e apavorou aqueles homens que estavam lá e os criadores de porcos e as pessoas que estavam seguindo a ele. Então o problema dos criadores não eram os demônios que estavam no homem, eram os demônios que tinham acabado com o lucro que eles poderiam ter com aqueles porcos. E olha só o que diz o versículo 15 ao 17. E aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, que antes estava dormindo, dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que havia acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles.
Os homens não queriam saber se aquele homem que estava endemoniado não estava endemoniado mais. Eles não queriam saber que aquele homem tinha voltado ao seu perfeito estado. Eles queriam saber do lucro que eles haviam perdido. O problema deles não era que agora não tinha mais um demoniado e agora eles poderiam passar pela beirada do mar e poderiam chegar no mar da Galileia por aquele caminho. O problema deles é, e nossos porcos, cadê? Como que nós vamos fazer com 2.000 porcos que nós perdemos e morreram afogados? E muitas das vezes acontece isso conosco. Principalmente quando estamos lucrando alto, fora da vontade de Deus. Com homens corruptos, negócios nebulosos, e nem ligamos. Estamos fazendo negócios que são exclusos demais. Estamos negociando com pessoas que são de má índole. Estamos ganhando dinheiro fora da vontade de Deus. E aí a pergunta fica: e se Jesus acabar com o nosso lucro? Se nós fizermos negócios que estão baseados fora da vontade de Deus, e se Jesus acabar com o nosso lucro? Qual que vai ser a nossa reação? Iremos mandar Jesus embora porque ele acabou com o nosso lucro? Negócios com homens corruptos, negócios que estão indo contra os valores e contra a vontade de Deus, e muitos de nós, irmãos. Por quê? Porque eu não sei se você percebe, mas parece que na igreja existem 2 tipos de pecados. Parece que a igreja só trata de 2 tipos de pecados: homossexualismo e adultério. Só tem esses 2 tipos de pecado. Se a pessoa disser, o pastor caiu, a pessoa diz, com quem? Ninguém diz o pastor caiu porque mentiu. Ninguém diz o pastor caiu porque passou um cheque sem fundo. Ninguém diz o pastor caiu porque ele fez alguma coisa com outra pessoa lá fora e magoou essa pessoa. Quando a pessoa diz o pastor caiu, é com quem? Ou então o homossexualismo, que a igreja adora também falar só do homossexualismo, e não que não seja pecado, mas nós só focamos nesses 2 pecados. Mas e os outros pecados, e os outros erros? Pessoas que fazem negócios que não são conforme a vontade de Deus, e estão lucrando com isso. E se Jesus acabar com o nosso lucro? Talvez não seja um lucro financeiro, mas seja um lucro emocional. Você está andando com pessoas que odeiam ao nosso Deus. Você está andando com pessoas que te fazem pecar diariamente. É um lucro emocional que você tem. Você diz, mas eu não posso abandonar porque essa pessoa me faz bem. E se Jesus acabar com esse lucro que você tem nessa outra pessoa, ou com esse lucro no dinheiro, qual vai ser a nossa reação? Porque a reação dessas pessoas foi mandar Jesus embora daquele lugar. E a forma que essas pessoas agiram revelou o coração deles e aonde eles estavam. A forma que eles agiram revelou que o coração deles não estava feliz porque Jesus tinha libertado aquele homem. Estava triste porque Jesus tinha acabado com o lucro que eles poderiam ter com aqueles porcos. E aqui fica mais uma pergunta: e se Deus libertar uma pessoa, presta atenção, e se Deus libertar uma pessoa, e para libertar essa pessoa, ele tiver que atrapalhar a nossa vida, será que nós iremos mandá-la embora? Será que Jesus, para libertar uma pessoa, tiver que atrapalhar a sua vida, para libertar alguém, para tirar alguém do vício, quebrar a sua rotina, para tirar alguém da prostituição, será que você vai mandar ele embora da sua casa ou da sua vida? E o que mais nós podemos observar com esse texto é que Jesus mandou esse homem embora para a sua casa. Olha só o que diz do versículo 18 ao versículo 20. Então quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conta-lhes tudo o que o Senhor fez por você, como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos o admiravam. E aqui está o cerne da mensagem: que esse é o único e
e verdadeiro motivo pelo qual um homem e uma mulher é liberto dos seus pecados e da escravidão de Satanás. Esse é o único motivo. Qual é o motivo? Quando somos salvos do pecado, quando somos salvos das garras de Satanás, Jesus só faz isso para que possamos ser anunciadores da tua palavra. Jesus só te tirou da onde te tirou para que você fosse um anunciador do evangelho e das boas novas de Jesus. Nós fomos chamados para anunciar a obra de Jesus e não as nossas próprias obras. Nós fomos chamados e libertos para anunciar o que Jesus fez e não o que nós fazemos. É por isso que às vezes eu fico revoltado com as placas nas igrejas, né? Venha aqui no domingo a tantas horas, porque fulano de tal estará aqui contando o seu testemunho. E nada contra o testemunho, glória a Deus, Jesus te libertou, tudo bem. Mas o seu testemunho é legal, mas o que você fez após Jesus te libertar? Tinha um homem antigamente, né, fez muito sucesso, dois na verdade, na passagem de 2010, ali tinha dois homens muito famosos, que ficaram famosos por seu testemunho. Se você é dessa época, você vai lembrar. Primeiro era o tio Chico, que dizia que era o bruxo da Rede Globo, que sofreu não sei quantos acidentes, que morreu e tomou muito tiro e ficou não sei quanto tempo na geladeira, que as cordas vocais dele eram de borracha, e que não sei o que e tal. Ele morreu há um tempo atrás, e segundo ele morreu porque ele foi passando uma sabatina de uma igreja, que se eu não me engano ele queria ser pastor, e na sabatina, os pastores perguntando a ele infartou e morreu. Mas pensa num cara assim, meu Deus, contava o testemunho, vivia do testemunho, e muitos de nós, inclusive eu, compramos DVD para assistir o testemunho do tio Chico, que era o bruxo da Rede Globo. Aí tinha um outro que era o Guina, dizia que era o vocalista do Racionais, e que andava com o Mano Brown, e que não sei o que, e tomou 700 mil tiros, e tudo mais. Vivia contando o seu testemunho. É porque eu tomei 77 tiros, e aí eu não morri, que a música tal e a música tal foi feita para mim, é que eu sou isso, eu sou aquilo, roubei não sei quantos bancos, e aí depois a própria banda lá dos Racionais desmentiu ele, dizendo que o Guina que ele cantava lá, na música dele, era um personagem fictício e nunca existiu. Mas as pessoas lotavam igreja, dizendo, para ouvir esses homens dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Mas o que o livro de Atos, capítulo 1, diz, é que Jesus nos chamou não para sermos as nossas testemunhas, mas testemunhas dele. Jesus não te chamou para você contar a sua história, mas a história dele. Em determinado momento você pode dizer sim, eu era isso, mas Jesus me libertou. Mas Jesus te chamou não para contar a sua história, mas para que você contasse a história dele. Alguns foram chamados talvez para pregar em período integral e vão se tornar pastores e talvez vão viver por isso e vão nas igrejas pregar o evangelho e tudo mais. Mas a maioria de nós, irmãos, fomos pregados para pregar, como eu gosto de citar sempre a passagem de Marcos 16, enquanto estiverem indo pelo mundo, preguem o evangelho. Ou seja, na nossa caminhada, nós fomos libertados para pregar o evangelho nas faculdades, nós fomos libertados para pregar o evangelho nas escolas, nós fomos libertados para pregar o evangelho no nosso trabalho. Seja funcionário, seja patrão, você foi liberto para pregar o evangelho aonde você estiver. E o melhor, nós fomos libertos para pregar o evangelho em nossa própria casa. Jesus liberta esse homem e diz, ele fala, eu quero ir atrás de você, eu quero ser seu discípulo. Jesus diz, quer ser meu discípulo? Quero, volte para casa. Quer ser meu discípulo? Quero, eu te libertei, agora volte para sua casa e anuncie o que eu fiz na sua vida. Em 2020 estava acontecendo vários movimentos de supostos avivamentos aqui no Brasil, né? E um deles aconteceu em vários estádios ao mesmo tempo, e as pessoas lá e tal, dizendo, nós queremos o mundo, nós queremos as nações e tal. E aí eu lembro que pouco tempo depois disso, explode a pandemia do Covid-19. E aí, olhando para essa perspectiva, nós podemos entender o seguinte: Jesus queria, talvez, um avivamento
não nos países, mas nas casas. Porque tinha um tanto de jovem levantando, dizendo, eu quero as nações, e Jesus dizendo, eu quero a sua casa, e nem lá você conseguiu. Eu quero a sua família, e lá você não está conseguindo, que dirá as nações? Porque é muito fácil, irmãos, pregarmos o evangelho na rua. É muito fácil pregarmos o evangelho em outro país, dizendo, eu vou para a África pregar o evangelho, eu vou para o sertão pregar o evangelho. Difícil mesmo é pregar o evangelho nas nossas casas. Difícil mesmo é a nossa esposa, o nosso marido, nossos filhos olharem para nós e dizer, de fato é um homem, é uma mulher de Deus. Por isso que ele diz, eu quero ser o seu discípulo. Jesus diz, você vai ser meu discípulo, mas volta para a sua casa, volta para a sua escola, volta para a sua faculdade, volta para o seu trabalho e prega o evangelho. Jesus diz, volta para a sua casa, volta para a sua cidade e anuncie lá o que eu posso fazer. Aí Jesus manda ele voltar para Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades, que era onde ele habitava, e lá anunciasse o evangelho. E esse homem, depois de ser liberto, ele começa a anunciar o evangelho em Decápolis, e grande parte da cidade reconhece o nome de Jesus por causa da pregação desse homem que foi liberto. E aqui fica a pergunta para você e para mim: depois de salvos, o que fizemos para anunciar o nome de Jesus? Depois que fomos libertos, o que fizemos para anunciar o nome de Jesus? Vamos para as aplicações práticas do que esse texto pode nos ensinar. A primeira coisa que nós aprendemos é que não importa quem seja o endemoniado, ou qual o tipo de demônio que está habitando em uma pessoa, Jesus pode a libertar. Você pode dizer assim, eu conheço uma pessoa que é endemoniado de um nível absurdo. Eu conheço uma pessoa que é endemoniado, mas um nível que você não conhece. Você pode juntar todos os pastores do Brasil, mandar orar para ela, que eu acho que não resolve. É um endemoniado num nível que eu nunca vi. É a tipologia de Satanás. Ele e Satanás são irmãos gêmeos. Jesus pode libertar essas pessoas. Não interessa. É homicida, é sequestrador, é mentiroso, é invejoso, é sei lá, é um milhão de coisas. A pessoa é tudo ao mesmo tempo. Ela tem todos os tipos de Satanás dentro dele. Não importa. Jesus pode libertar a qualquer homem e a qualquer mulher que ele quiser. Qualquer um. Não importa qual é o nível de endemoniamento dessa pessoa. Jesus pode libertar a todos. Presta atenção, se Ele libertou a mim, se Ele libertou a você, quem é que Ele não pode libertar? Se Ele libertou a minha vida, se Ele libertou a sua vida, quem é que Ele não pode libertar? Quem que Ele não pode tirar das garras de Satanás? Então aprenda isso, Jesus pode libertar a qualquer um. A segunda coisa, se Jesus afetar o nosso lucro, nós continuaremos servindo a Ele? É uma pergunta. Se Ele afetar o nosso lucro, será que nós continuaremos servindo a Ele? E aqui eu gosto de citar a passagem de Jó, que diz que Deus liberou Satanás para tocar em tudo que ele tinha. E aí depois que Satanás toca em tudo que ele tinha, aí a mulher dele manda ele deixar a Deus e morrer porque não tinha mais nada. Aí ele diz à mulher, você está falando como uma louca. Você está falando como uma louca, porque quando nós tínhamos tudo
Quando nós tínhamos tudo, você servia a esse Deus. Agora que nós não temos nada, você não serve mais a esse Deus? Quando nós tínhamos casa, carro, filhos, porque olha só, Jó não perdeu só casa e bens, já perdeu os filhos, todos, já perdeu os servos, todos. Os amigos de Jó, ao invés de consolarem, chegaram até ele e foram acusar. Ele disse: você está louca? Quando eu tinha tudo, ele era o meu Deus. Agora que eu não tenho nada, ele vai deixar de ser o meu Deus? Não. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí que fica a pergunta: se Jesus afetar o nosso lucro, nós deixaremos de servir a Ele hoje? Se Jesus quebra, se Jesus nos quebra por inteiro, se Jesus nos afeta financeiramente hoje, nós deixaremos de servir a Ele? Conheço pessoas que quebraram financeiramente, e eu sou uma delas, que quebra financeira, que assim, ó, a percepção que você passa depois da prova é de olhar e ver Jesus dizendo: sou eu que estou fazendo. Seu coração está altivo demais, estou te batendo aonde dói. Aí Jesus te moer, te quebrar no meio, te destruir no meio e dizer: agora você vai depender só de mim. Quebrado no chão, e quebrado no chão dizer: o Senhor é bom. E se Jesus promover uma quebra financeira e afetar os seus lucros hoje, está disposto a continuar servindo? Se Jesus quebrar tudo que você tem hoje, está disposto a continuar o servindo? Fique com essa pergunta. E a terceira coisa, Jesus nos libertou, e se Ele nos libertou, a nossa função é anunciar o Evangelho. O homem que foi liberto não pensou duas vezes após receber a chamada do Senhor. Quando Jesus diz: volta para casa, ele diz: estou indo. Para quê? Para anunciar o Evangelho. Porque é a nossa única missão. A nossa única missão como servos de Deus é anunciar o Evangelho. Eu gostava de dizer isso há um tempo atrás, que talvez você não nasceu para ser um pregador do Evangelho com o microfone na mão, mas talvez você nasceu para ser um pregador do Evangelho sendo um advogado, sendo um médico, sendo um vendedor, sendo um trabalhador no seu ramo. Você nasceu para ser um pregador do Evangelho aonde você está, e você tem que anunciar o Evangelho lá. Você não está nesse lugar por acaso, irmão, preste atenção. Você não está na sua empresa por acaso. Você não está prestando serviços para alguém por acaso. Os seus clientes, para você que trabalha de forma autônoma, não estão com você por acaso. Tem um motivo. Qual é o motivo? Anunciar o Evangelho. E talvez não é através das palavras, mas é através das atitudes que nós vamos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, que nos libertou. Porque a nossa missão é pregar o Evangelho. Você só está disfarçado de vendedor. Você só está disfarçado de advogado. Você só está disfarçado de médico. Você é o embaixador do reino de Deus, disfarçado da sua profissão. Você só está disfarçado, porque a sua missão é pregar o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é a única coisa que pode transformar o coração e a vida do homem. Olha só o que diz Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e depois o grego. O Evangelho é o poder de Deus e é a única coisa que pode salvar um homem. E a minha última pergunta é: Jesus te salvou? Se sim, anuncie o Evangelho. Se Ele te salvou, foi para que você anunciasse o Evangelho. Fique de pé no seu lugar.
você não tem outra missão nessa terra, a não ser anunciar o Evangelho, que Ele é o único que pode transformar a vida de pessoas. Ele liberta casa, Ele liberta famílias, Ele liberta filhos das drogas, Ele liberta marido, liberta esposa, tira a bebedice, tira o álcool da casa, a mentira, tira tudo. Só o Evangelho pode fazer isso. Vamos orar. Deus, nós louvamos ao Teu nome, Pai, e pedimos ao Senhor graça e misericórdia para entendermos que fomos libertos pelo Senhor. E se fomos libertos, fomos para que pudéssemos anunciar o Teu Evangelho. Então, Pai, nos dê eficácia nessa missão, Pai. Nos dê coragem para que possamos pregar o Evangelho. E nos ensine dia após dia, Pai, a anunciar a Tua palavra através de nossas vidas, em nossas escolas, nossas faculdades, nosso trabalho, nossas casas, e que as pessoas que nos cercam, Pai, possam entender que o Senhor é Deus sobre nossas vidas, e que não há outro caminho que não seja Jesus Cristo, que não há outro caminho que não seja te servir, Pai. O Evangelho é a resposta para todas as coisas, e por isso que nós estamos aqui essa noite, louvando e bendizendo o Teu nome, porque só o Senhor é digno de receber a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. E se você pode, aplauda Jesus no seu lugar. Aleluias. Amém, irmãos?